comentar as notícias neste sábado. Conosco Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo, bem-vindo. A semana foi marcada pela discussão em relação a alianças, apoios, e nós vimos a agenda de campanha dos dois candidatos nesta sexta-feira e o presidente da República elevou o tom. Ele faz bem em elevar o tom nesse momento da campanha ou ele deveria tentar manter uma postura mais moderada, já que ele precisa atrair mais eleitores? Bem-vindo, Marcelo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Paula. Bom dia ao nosso público. Eu vejo aquela explosão, né, do que o presidente Bolsonaro teve ontem como um desabafo, né, um desabafo de quem, evidentemente, vive sob pressão, né, de uma razoável, ponderável parte da velha mídia hostil a ele, né, manipulando informações, né. O que o nosso amigo Roberto Mota chama de partido dos tribunais, não é? Com decisões as mais absurdas, né? Como essa que nós estamos, essa inacreditável decisão do Tribunal Superior Eleitoral de, pela segunda ou terceira vez, acho que pela terceira vez, proibir, né, um ministro da Saúde de ir em rede nacional divulgar uma campanha de vacinação contra a pólio. Né? A gente não sabe se uma decisão dessas é uma decisão a favor da censura ou a favor da doença, ou talvez as duas coisas. Né? Então é algo tão escandalosamente enviesado, né, que eu acho que acaba dando margem a esse tipo de reação, né, do presidente da República, né? Porque essa não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, né? A gente observa decisões da Justiça Eleitoral, isso para não mencionar as decisões do Supremo antes do período eleitoral, né? Mas decisões que não têm qualquer sentido, qualquer explicação, né? Proibir o presidente da República de fazer lives a partir da sua residência, né, que é o Palácio da Alvorada. Então, eu acho que foi uma explosão que talvez fosse melhor que ele pudesse se conter, pudesse evitar, mas acho que todo ser humano tem um limite, né? E o presidente Bolsonaro é realmente uma pessoa que tem, volta e meia, essas explosões de inconformismo, de indignação. Eu fico me perguntando se, por outro lado, isso não traz para ele também uma reação favorável de setores do eleitorado que verificam que nós não temos aí um produto do trabalho de marqueteiros, né? Nós temos uma pessoa autêntica, para o bem e para o mal, nós temos aí um candidato autêntico, né, que não se pauta, né, pelas orientações dos marqueteiros. Ele é o que ele é. Marcelo, a gente viu que o Lula se encontrou com o Fernando Henrique Cardoso nesta última semana e a gente quer saber o seguinte, aliás, não só a gente, mas muitas pessoas que nos assistem também. Qual que é o peso desse apoio para a candidatura do Lula neste momento? Olha, eu tenho um pensamento sobre esse apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao Lula muito semelhante ao que eu penso sobre o nome de Geraldo Alckmin como vice do Lula, né? O eleitorado olha para isso, pelo menos uma grande parte do eleitorado, e pensa o seguinte: como é que pode um negócio desses? Né? Como é que pode... Veja, não tem nenhum problema em adversários políticos, em determinado momento, se reconciliarem ou se unirem circunstancialmente, né, a favor de uma causa comum ou contra um adversário comum. Isso é do jogo, né? Mas nós não estamos falando aqui de ideias políticas diferentes, não estamos falando de apoiadores do Plano Real ou criadores do Plano Real que se aliam a Lula, que combateu ferozmente o Plano Real, chamou o Plano Real de estelionato eleitoral, né? Mas isso é do jogo, né? O que não é do jogo, porque aí não são ideias políticas, é uma questão moral, né? É um ex-presidente que se refere a Lula dizendo: a ética do PT
é roubar. Cadê o Lula para falar de corrupção na Petrobras? Uma declaração em 2014 do presidente Fernando Henrique. Então, se a ética do Lula, se a ética do PT é roubar, cadê o Lula para falar da corrupção na Petrobras? Como é que a pessoa que diz esse tipo de coisa agora manifesta o seu apoio a um ladrão? Pelo menos foi chamado por ele de ladrão. O Lula deixou de ser ladrão, o Fernando Henrique deixou de condenar o roubo de dinheiro público. Então, isso é um tipo de incoerência que eu acho que o eleitorado não perdoa. Eu acho que o eleitorado não vê isso com bons olhos.